Bom, rapaziada, bora conversar um pouquinho aqui sobre o clube do Remo, esse jogo de ontem, né? Remo e Amazonas, o Remo venceu por 3-1, uma vitória bem interessante no número de gols, né? Não foi uma partida brilhante do Remo, a gente não pode aqui também destacar isso, mas, por exemplo, o Remo jogou muito mais contra o Criciúma e perdeu. Também não podemos utilizar sempre esse argumento de que o Remo é melhor que o Remo jogue mal e ganhe, porque nem sempre que o Remo jogar mal ele vai vencer. E nem sempre que o Remo jogar bem ele vai perder. A tendência é que se invertam. O Remo vai vencer boa parte dos jogos que ele jogar bem e vai perder boa parte dos jogos que ele jogar mal. O time de ontem, né, o adversário de ontem, o Amazonas, conseguiu em determinado momento, né, ter ali um volume de jogo no ataque, principalmente depois que diminuiu o placar. Quase empata o jogo. Não vamos esquecer. Antes do Remo fazer o terceiro gol, o Rangel faz um milagre. E eu tava esquecendo ontem, né? Inclusive nas notas e análises do Rangel, eu tava esquecendo esses números do Rangel. Por falar em números, vamos falar aqui sobre algumas curiosidades, tá? Desse jogo do Remo, tudo mais, né? Inclusive, ao passar aqui por alguns jogos da Série B, que além do jogo do Remo, tivemos duas partidas também. Uma na parte de baixo da tabela e a outra na parte de cima. Pelo menos o líder do campeonato, o mais novo líder da competição. Galera, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé, artigos religiosos, tá? O telefone da Santa Fé está aí na tela para você. Se você está a fim de comprar o seu kit do Círio, comprar textos, imagens, escapulários, vá lá na Santa Fé, o telefone está na tela aí para você. Esse vídeo também, galera, tem um patrocínio aí do meu amigo Gabriel. Entre em contato com o Gabriel, o Teleline passando aqui também. O telefone do Gabriel para você. Entre em contato com ele. Filmes, séries, tudo isso você encontra lá no pacote TV do Gabriel. Ediótica também patrocina o nosso canal. Passando aqui na Teleline o telefone da Ediótica. Entre em contato também para você comprar o seu texto, sua imagem, seu escapulário. E também no primeiro comentário fixado está o link da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Quem quer fazer sua fezinha? Ontem eu dei a dica lá, né? Mais de 2,5 e bateu, né? Bateu com folga, né? Bateu com folga, mais de 2,5. Então, Bet Nacional, primeiro comentário fixado, cadastre-se aí. Bom, pessoal, primeiramente, bora falar aqui sobre algumas curiosidades dessa vitória de ontem. O Pedro Rocha chegou a 12 gols. Você sabe qual foi o último artilheiro ou jogador que fez uma boa quantidade de gols do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro? Foi o Fábio Oliveira lá em 2007. Era um contexto totalmente diferente. O Remo estava na zona de rebaixamento da competição. Fez uma campanha muito parecida com a da Mucura, né? Um time que praticamente ficou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Começou a competição sendo cotado um dos principais times para ser rebaixado e acabou sendo rebaixado, né? A verdade é essa. Mas o time do Remo não era tão ruim quanto é esse da Mucura de hoje. O time do Remo tinha boas peças, tinha bons jogadores. O problema era a parte interna, né? O time não pagava em dia, os jogadores pouco ali se esforçavam de campo porque tinham muitos motivos para isso. E falar ainda de jogos, né? A Mucura ontem foi humilhada dentro de casa, perdendo por 2-1, de volta, tomou uma volta do Volta Redonda, né? 2-1. Engraçado, né? Porque quando você fala em confronto direto ali, a Mucura perdeu 6 pontos para esse time do Volta Redonda, que provavelmente também será rebaixado. Não vejo o Volta Redonda escapando do rebaixamento. Mas ontem derrotou a Mucura por 2-1. Se você me perguntar, Wene, o que você preferiria nesse jogo? Pelo menos um empate, né? Acho que o empate matava os dois. Porque o Volta Redonda vai querer fazer alguma gracinha contra a gente aí daqui a 2 rodadas, né? Porque o Remo vai enfrentar o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Tivemos também o Coritiba goleando a Ferroviária por 4-0. E quando eu vejo a Ferroviária sendo derrotada de maneira tão fácil, né, como foi ontem, eu lembro daquele 2-0 que a gente tomou em casa deles, né? A campanha do Antônio Oliveira fora de casa, ela é boa. Ela é boa, o cara não perdeu ainda. São 3 vitórias e 3 empates em 6 jogos disputados fora de Belém. Mas fora de casa, mas se ele tivesse esse mesmo aproveitamento dentro de casa, o Remo era com certeza ali o terceiro colocado ou o vice-líder da competição, pô. O Remo perdeu muito ponto nessa competição, principalmente jogando dentro de casa. E muito se dá ao péssimo desempenho do Antônio Oliveira jogando em Belém. Essa é a nossa crítica principal. Porque se você pegar só o recorte dos jogos fora de casa,
ele tem bons números. Vamos lá para mais uma curiosidade, tá? Vamos lá para mais uma curiosidade. O Pedro Rocha ontem fez 2 gols no jogo, já tinha feito 2 gols contra a equipe do Atlético, né? Lembrando, ele foi o nome principal da vitória contra o Atlético, é um jogador letal no nosso time. Fez um gol de falta ontem também, né? E o Remo venceu por 3 gols. Aliás, fez 3 gols numa partida e venceu por 3-1. Você sabe, a última vez que o Remo fez 3 gols num campeonato brasileiro foi contra a equipe do Londrina, vencendo por 3-0. Aquele jogo ainda na primeira fase da Série C do ano passado. E se você voltar para a Série B, a última vez que o Remo venceu um jogo por 3-1 foi a última vitória, inclusive, do Remo, depois de voltar para a Série B, que foi contra o Cruzeiro, jogando em Minas Gerais por 3-1. Aquele jogo lá que o Jefferson fez gol, o Ronald fez gol, né? O Remo venceu por 3-1. Ali eu pensei que o Remo ia escapar do rebaixamento, porque mesmo como treineiro a gente conseguiu aquela vitória ali absurda, 3-1 fora de casa, vencendo o Cruzeiro. O Remo somou 6 pontos naquela temporada contra o Cruzeiro, venceu em Belém, venceu lá. E infelizmente depois disso o Remo não venceu mais, mas foi a última vitória do Remo por 3 gols de diferença, fazendo 3 gols, né? Não foi por 3 gols de diferença, foi fazendo 3 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Bem interessante, né? Esses números aí. Então é importante que o Remo volte a pensar nessa maneira, porque é importante fazer gols. O Remo perdeu um bom saldo jogando em casa. Perdeu 2 gols de saldo para a Ferroviária e perdeu um gol de saldo para o Criciúma. Criciúma que ainda enfrenta a equipe da Chapecoense, tá? A tendência é uma vitória do Criciúma, mas é um jogo muito equilibrado. Eu não descartaria a vitória da Chapecoense, até porque também é um clássico, né? Não é um clássico do tamanho de Remo e Paysandu, por exemplo, mas é um clássico. É um clássico e as duas equipes estão no G4, né? Sabem que o Remo venceu, então eles não querem ali que o Remo chegue perto desses times. Sobre, né, o jogo em si do Remo ontem, e eu vi até algumas críticas aqui nos comentários, o Remo não jogou bem, convenceu. Eu acho que com o Antônio Oliveira, dificilmente o Remo vai jogar bem com o Antônio Oliveira. Porque é um técnico que não tem tática, um técnico limitadíssimo. Eu já falei isso aqui e continuo com a mesma opinião, provavelmente a mesma opinião até o final dessa Série B. O Remo subindo, se mantendo, o primeiro que tem que sair é o Antônio Oliveira, ele e os 3 espantalhos que ele trouxe com ele. Porque é uma comissão técnica cara, que entrega pouco tecnicamente e fisicamente para o time. Ontem o Remo venceu, não dá para você falar que foi por tática do Antônio Oliveira. Foi pela fraqueza do Amazonas e principalmente a condição técnica dos nossos jogadores, que venceu alguns jogos. Por exemplo, contra o Atlético, o Remo venceu, não foi por tática do Antônio Oliveira, foi pela parte individual do Pedro Rocha mais uma vez. Se eu sou o Antônio Oliveira, se eu sou o técnico Antônio Oliveira, eu montava um time em função do Pedro Rocha. O cara tá voando na temporada. O cara é o principal jogador não só do Remo, mas da Série B. O cara chama a atenção de vários clubes sondaram a situação dele no Remo. Até o São Paulo na Série A sondou a situação dele no Remo. E aí, você não vai jogar em função desse jogador? Joga a bola no Pedro Rocha. Principalmente ela redondinha, como o Nico fez ontem. O Nico mandou uma bola redondinha pra ele, driblou o goleiro e fez o gol, pô. É um jogador diferente. Então, se você é um técnico que tem pouca tática, use o pouco que você tem em função do principal jogador do time. Você tem isso, tem time que nem tem isso na competição. E você tem isso. Então, esperar do Antônio Oliveira e esperar que o Remo jogue bem as partidas, eu acho que é um pouco mais de otimismo. Mas se você me perguntar se o Remo tem chance de subir com o Antônio Oliveira, tem, gente. Tem. Se o Remo vencer o Vila Nova agora, fora de casa, o Remo recupera a pontuação que perdeu em casa nesse segundo turno. Por quê? Perdeu 3 pontos contra a Ferroviária e perdeu 3 pontos contra o Criciúma. Recupera os 6 pontos que perdeu. E aí, volta a disputa do G4 da competição. E vai ter a condição de jogar dentro de casa, num Bainão praticamente lotado. Praticamente não, né? Vai estar lotado com certeza contra um Atlético Goianiense que não
é o principal time da competição. Que não é um time que vai brigar pelo G4 nessa temporada. Então o Remo tem totais condições, sim, de jogar contra o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, né? Dentro de casa e vencer o jogo. E conquistar mais 3 pontos, 9 pontos nos 3 jogos. Agora, o técnico Antônio Oliveira precisa montar o mínimo de tática para conseguir essas vitórias. A vitória de ontem foi de suma importância, o Remo é o 5º colocado, vai secar ali a equipe do Novo Horizontino para não perder essa posição, mas é a única equipe que pode ultrapassar o Remo nessa rodada. Então o Remo tem essa condição de ainda sonhar em brigar pelo acesso. Por enquanto, gente, ainda é sonho. Mas se o Remo derrotar o Vila Nova, voltará a ser realidade esse sonho, tá? De voltar a brigar pelo acesso. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí. A gente tem uma semana agora tranquila para trabalhar. Não vai ter mais aquela pressão, porque o Remo venceu fora de casa, né? O treinador vai ter uma tranquilidade para até colocar a sua tática em prática. E a gente espera que isso funcione no próximo jogo. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião, tá? Sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.